Livro de Terceira João, Prefácio e Saudação. O elogio de Gaio. O presbítero ao amado Gaio, quem na verdade eu amo. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Amado, procedestes fielmente em tudo o que fazes para com os irmãos e para com os estranhos, que em presença da igreja testificaram da sua caridade, aos quais se conduzires como é digno para com Deus, bem farás, porque pelo seu nome saíram, nada tomando dos gentios. Portanto, aos tais devemos receber, para que sejamos cooperadores da verdade. Queixa contra Diófretes, elogios de Demétrio, saudações. Tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Pelo que, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não contente com isto, não recebe os irmãos, e impede os que querem recebê-los, e os lança fora da igreja. Amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz bem é de Deus, mas quem faz mal não tem visto a Deus. Todos dão testemunho de Demétrio, até a mesma verdade, e também nós testemunhamos. E vós bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Tinha muito que escrever, mas não quero escrever-te com tinta e pena. Espero, porém, ver-te brevemente e falaremos de boca a boca. Paz seja contigo. Os amigos te saúdam. Saúdam os amigos pelos seus nomes. Considerações preliminares de João. O apóstolo amado apresenta-se novamente como presbítero. Esta carta pessoal é endereçada a um fiel cristão chamado Gaio, talvez pertencente a uma das igrejas da Ásia Menor, assim como as demais epístolas de João. 3 foi certamente escrita em Éfeso, em fins da década de 80 depois de Cristo, ou início da década de 90 depois de Cristo. Em fins do primeiro século, ministros itinerantes da igreja viajavam de cidade em cidade, sendo comumente sustentados pelos crentes que os acolhiam em casa e os ajudavam nas despesas de viagem. Gaio era um dos muitos cristãos dedicados que graciosamente acolhiam e auxiliavam ministros viajantes de confiança. Ao mesmo tempo, um homem de projeção chamado Diótrefes resistia com a arrogância e a autoridade de João e recusava hospitalidade aos irmãos viajantes enviados da parte deste. O propósito do livro que João escreveu para dar testemunho de Gaio pela sua fiel hospitalidade e ajuda prestada aos fiéis obreiros viajantes,
para fazer uma advertência indireta ao petulante Diótrefes e para preparar o caminho da sua própria visita pessoal. A visão panorâmica do livro 3 João. 3 homens são mencionados por nome. Gaio é calorosa e honrosamente mencionado pela sua piedosa vida na verdade e pela sua hospitalidade exemplar para com os irmãos viajantes. Diótrefes, um dirigente ditador, é denunciado pelo seu orgulho, cujas manifestações são rejeitar uma carta anterior de João, calúnia contra João, recusar o acolhimento aos mensageiros de João e ameaçar com exclusão aqueles que os receberem. Demétrio, talvez o portador desta carta, o pastor de uma comunidade na vizinhança, é louvado como homem de boa reputação e lealdade à verdade. Características especiais. 2 características especiais sobressaem nesta epístola. Embora seja pequena, dá uma noção de várias facetas importantes da história da igreja primitiva, perto do final do século I. Há semelhanças notáveis entre 3 João e 2 João. Mesmo assim, as 2 epístolas diferem entre si em um aspecto importante. 3 João elogia a hospitalidade e ajuda oferecidas aos bons ministros viajantes, ao passo que 2 João acentua que não se conceda hospitalidade e sustento a maus obreiros, para não sermos culpados de apoiar seus erros ou más obras.